Aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Sei que eu ando meio sumida, mas eu falei para vocês que eu ia dar uma reduzida na frequência das postagens dos vídeos, pensando se eu boto alguma outra coisa diferente que possa agregar um pouco mais para vocês. Algumas pessoas me pedindo orientação na reeducação financeira. De repente eu faço alguma coisa nesse sentido, não sei. Enquanto isso, vamos falar do nosso querido mini índice. Como era previsto no dia de hoje, ia ficar morto, paradinho, foi o dia inteiro para ele fazer um movimento pequeno. Feriado lá fora, a gente sabe que a maior parte da liquidez do nosso mercado é estrangeiro. Então, se tem feriado lá fora, aqui a coisa fica feia. E assim foi. Eu fiz duas operações hoje, uma de loss e uma de gain. O gain foi o dia inteiro para dar um gain. Um dia bem ruinzinho, assim, no sentido de liquidez, volume, oportunidade, mas bora lá. Fala do 11R, o 8 muito ruído, então assim, eu sei que muitas pessoas gostam de operar o 8, eu particularmente faço algumas operações no 8 também, tenho feito mais na automação, eu mesmo tenho preferido cada vez mais ficar nos ranks maiores, apesar de que com o mínimo de análise dá para fazer também as entradas sem sofrer muito. Veja que tivemos alguns poucos ruídos, mas nada assustador, né? Dava para ter feito ali algumas entradas, mas vou comentar do 11R para eu não estimular vocês a ficarem só no 8, porque eu ainda tenho aquela opinião de que os ranks maiores sempre vão ser mais assertivos. Entendo também que tem muitas pessoas que têm um capital menor, então o gerenciamento fica muito enxuto se for para ranks maiores, então é só usar o 8 com moderação, fazer uma leitura um pouquinho melhor para evitar excesso de stops, que vão acontecer no 8R, não tem jeito. Mais entradas, maior a chance de ordens perdedores. Aí o mercado abriu com um pequeno gap de baixa, trabalhando abaixo das médias, trabalhando abaixo do pivô. Quando eu vejo esse cenário, naturalmente eu fico imaginando que vai ser um dia de queda. Apesar de saber que hoje teria uma liquidez menor, o meu ponto de vista é que como a gente está trabalhando muito justo do pivô, provavelmente o preço vai ficar trabalhando abaixo dele. Pois hoje não foi o que aconteceu, tanto que por essa razão eu levei um stop. O preço ficou trabalhando. Primeiro eu vou falar aqui no 11R, depois eu falo para vocês onde eu fiz as minhas operações. Então ele ficou aqui, ó. Mas esses movimentos aqui demoraram uma eternidade, processo lento, demorado, consolidado, chato pra caramba. Mas ele fez um movimento de queda para a minha forma de operar. Dentro do 11R ele não deu nenhuma entrada, porque eu não faço pullback nos ranks menores, vocês sabem, eu falo isso para vocês, então para mim eu não fiz nada nesse período de queda. Quando ele dá esse cruzamento aqui, teoricamente, ele daria em boas condições, mas eu particularmente não acho segura essa entrada, porque ele está entre os pivôs, tem a média de 21 aqui do 25R, que é essa média pontilhadinha. Já me perguntaram, o que é essa linha pontilhada? Eu plotei nos ranks menores, a média de 21 do 25R, que é o tamanho de renco que eu analiso para ver a direção do macro. Então, para não ficar com um mundo de gráfico aberto, eu deixo a média de 21 aqui. Se o preço está baixo, eu sei que o preço no macro está vendedor. Se o preço está acima, eu sei que o macro está comprador. Então, facilita um pouquinho, que é menos uma tela para ficar olhando. Então, essa entrada aqui, particularmente, eu não teria feito pelo 11R por essa razão. Entre os pivôs e com a média de 21, que é uma grande chance de ser um pullback. E aí? Mas você não tem como saber exato. Então, como eu não tenho como saber, eu prefiro evitar para não descobrir na raça que pode dar ruim. Mas e se desse bom? Ok. Eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Então, eu não teria feito essa entrada por essa razão. Demais, tudo dava condições. Então, quem entrou nesse cruzamento não entrou, digamos assim, totalmente equivocado, porque era uma entrada válida. Porém, é aquilo que eu falei, aqui o macro ainda estava vendedor, o estocástico dava condições. Vamos ver o MACD. MACD, o menor já estava comprador, né? O longo ainda não estava, né? Normalmente eu dou uma olhada no longo também, pensando em trades maiores, mas estava dando condições também.
Então, dificilmente a pessoa não entraria. É o que eu falei, com exceção a questão do pivô e a média de 21, que eu prefiro não fazer entrada no 11R quando eu tenho esse parâmetro aqui na minha frente, digamos assim. Aí depois ele faz um movimento de queda. Muito mais fácil, no meu caso, eu levar esse stop da venda, né? Porque eu entendo, o macro está vendedor, ele foi até o pivô, foi até a média de 21, voltou. Então é mais fácil eu entender que é um movimento de queda e entrar nessa venda. Qual que era o risco dessa venda aqui? Região de preço, muito perto do bola-bola, teria uma chance de ele andar um pouquinho e dar uma travada. Ah, tudo bem, teria ali 150 ou 200 pontos, mas tinha um certo perigo, mas eu confesso que para mim esse movimento ia ser vendedor e não foi. Tal qual foi onde eu levei meu stop, mas não pelo 11, pelo 18. E depois do cruzamento de compra, ele teria pago, o estocástico estava dando condições ainda, né? Teria os mesmos problemas aqui, mas ele andou. Aí eu vou falar para vocês quais foram as operações que eu fiz e qual que foi a minha leitura por ter feito essas operações. É o que eu falei para vocês. Eu tenho operado menos nos rencos menores, principalmente em dias consolidados. Por quê? Porque eu entro e eu não fico sentindo esse ruído. Essa movimentação de sobe e desce de box gera muita ansiedade. Tanto para quem já está no trade, para quem tá querendo entrar, porque a pessoa fica enxergando o pullback o tempo todo, vendo um monte de oportunidade e acaba clicando demais. Então, nos rencos menores, isso dá uma aliviada. Ó, vou mostrar aqui no 18R. Então, eu fiz duas operações, uma de venda e uma de compra. Essa compra eu saí dela, era 17,50, sei lá, fiquei o dia inteiro nessa peste aí pra andar quase nada. Mas ok, saí com um dia positivo, pouco, não cheguei nem perto da minha meta, mas ok. Ele fez esse movimento de queda, ele já abriu abaixo das médias, eu não tinha nem ligado a máquina hoje, eu acordei um pouco mais tarde, estava com umas dorzinhas na coluna, então eu acabei abrindo aqui já mais tarde. Então, quando eu olho e vejo essa movimentação de queda, ele vem até a média de 21 e volta, para mim, analisando esse contexto, era um movimento de queda. Ele fez um topo mais baixo, tudo bem que o topo anterior é do dia anterior, mas eu entendo pela região de preço, pelo pivô, que ele ia seguir fazendo movimento de queda. Eu entrei aqui já deixando, eu falei, opa, tenho aqui a 200 para dar uma segurada, mas dá para pagar ali pelo menos uns 150 pontinhos de parcial, então eu vou fazer isso. Mas não deu, não chegou nem lá, ele voltou e me estopou e ok, paciência. E aí depois eu fui na compra, então a compra me pagou o stop e sobrou mais um caraminguazinho, pouco, mas pagou. Então eu fiz a venda e depois eu fiz a venda aqui, ele me estopou e depois eu fui na compra e peguei esse movimento de alta de compra. Então, hoje foi um dia extremamente amarrado. Aí vocês percebam, vê a diferença entre estar num renco maior e um renco curto? Como a gente fica muito menos ansioso porque vai dar menos entradas, mas normalmente as entradas são mais assertivas. Ok, o stop é maior. Só que se você for contabilizar 2, 3 stops que você está tomando no curto, vai dar na mesma. É o que eu sempre falo, eu prefiro fazer mais operações com menos contratos do que fazer poucas operações com muitos contratos. Por quê? Porque eu tenho possibilidade de corrigir o meu erro. Então, hoje, eu só tive uma oportunidade, porque o mercado estava morto, mas eu entrei numa operação que me deu loss, a próxima pagou o meu stop e ainda me deixou com dinheiro no bolso. Pouca coisa, confesso, não foi muito, mas foi o suficiente para terminar mais um dia positivo, e esse é o que vale no fim das contas. Então, os rencos menores sempre vão ter mais ruídos, o que vai gerar ansiedade e também muitos gatilhos, porque você vai ficar, foi um pullback, aí daqui a pouco agora foi um pullback não sei das quantas, é uma venda. Então, olha esse ruído, sem contar que isso aqui é aquele lenga-lenga, né? Então, para quem tem a possibilidade de operar no renco um pouquinho maior e filtrar um pouquinho mais esses ruídos, é sempre positivo. E é o que eu falo, eu não abandonei os rencos menores. Só que eu hoje já consigo identificar quando que eu devo operar nos menores e quando eu devo operar nos maiores. Porque no maior, eu sempre vou pegar um movimento menor, porque eu já vou entrar mais atrasado.
contraparte, eu vou entrar já tendo mais segurança da direção que o mercado está indo. Eu sei melhor a direção que ele vai. Só que é claro, se eu for pegar, por exemplo, aqui no 8R, se você entra pelo 8R e não protege, você entrou no primeiro cruzamento aqui, vamos ver, o máximo que ele foi contra foram 80 pontos. E vamos reduzir. Tudo bem que é muito tempo, né? A maioria não teria segurado esse tempo todo. Eita, sempre faço isso. Ó, 700 pontos. Ruim não é. Mas, é aquilo que eu falei. Você consegue entrar, ver ele andar, vir aqui 200 pontos e você segurar até ele vir aqui tudo? Não, a maioria não faz. Eu tô tentando deixar de fazer isso, que é o que eu normalmente faço. Eu entro num eixo e deixo o trade andar. Mas, né, mesmo no curto aqui, você teria possibilidades. Aqui teria dado gain, esse teria dado stop, depois teria dado... análise nenhuma, tá? Só falando de cruzamento. Gain, stop e gain. Então, certamente, se você tivesse feito somente os cruzamentos no 8R, mesmo os ruins, esse na cara da VWAP não faria sentido nenhum, você teria terminado o dia positivo. É claro, você tem que pegar um movimento no trade superior ao seu stop, né? Não dá pra ficar fazendo 1 para 1, que aí 1 para 1 você tem que fazer muitos trades pra valer a pena, e hoje era um dia parado. Mas então é isso. No dólar não fiz nada, ele morto também, quase não fez nada. Eu que não ia me meter a besta a operar o dólar hoje, ó, ele fez um movimento de queda, depois ficou totalmente amarrado, zero sentido. Nem as ações eu quis operar hoje também, porque a liquidez reduzida é muito ruim, você fica ali travado o tempo todo. Então foram essas operações que eu fiz hoje. Depois comentem aí o que vocês aprontaram, se o dia de vocês foi ruim, conseguiram segurar a ansiedade de ficar de fora. Comentem aí e qualquer dúvida deixem também aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.